Bom dia, irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Nesse momento eu vou pedir para que vocês abram suas Bíblias em 1 Pedro 1, o versículo 3 e ao versículo 9. Acompanhe a leitura, por favor. Amém? Leamos. Bendito Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais constritos por várias provações, para que uma vez fosse confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que outro perecível, mesmo apurada por fogo, redunde em louvor, glória e honra da revelação de Jesus Cristo, a quem não havendo visto, há mais no qual, os vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo a fim da vossa fé a salvação da vossa alma. Nesse momento eu convido a igreja para abrir os seus hinários no louvor 105, a certeza do crente. Irmãos, aqueles que puderem se colocar de pé, por favor.
Nesse momento, estaremos elevando nossos corações em oração a Deus. Oremos. Senhor, Deus e Pai, te agradecemos, Senhor, porque subimos a Tua casa para louvar e agradecer ao Teu nome. Estamos tendo a oportunidade, Pai, de louvar, a oportunidade de ouvir a Tua palavra, a oportunidade de estarmos em comunhão com nossos irmãos. Te agradecemos, Senhor, pela vida de cada um que está aqui presente, cada lar representado, Senhor, cada família. Te agradecemos, Pai, porque estamos certos que Tu és poderoso e que estamos, Senhor, caminhando e trilhando o caminho correto, Senhor. Te agradecemos também, Senhor, por mais um ano de organização da UNB, da sociedade, Senhor, que tem sido bênção em nossas vidas, em nossa igreja, em nossa comunidade, Pai. Te agradecemos e te pedimos, Senhor, seja feita a Tua vontade, Senhor, na nossa igreja, nas nossas sociedades, Senhor. Seja feita a Tua vontade, Senhor, no nosso meio. Que o Senhor possa estar, Senhor, nos abençoando, nos usando, Senhor, como Tu queres. Te agradecemos, Senhor, mais uma vez, porque apesar desse domingo, apesar dos nossos problemas, do cansaço da semana, Senhor, Tu nos deu força e Tu nos permitiu escolhermos estarmos aqui, Senhor. E muitas pessoas não têm esse privilégio, não têm essa autonomia, Senhor, para escolher estar em Tua casa. Nós te agradecemos, Senhor, te pedimos que o Senhor possa confortar o coração daqueles que necessitam, que o Senhor possa dar a cura, Senhor, para aqueles que necessitam. Que o Senhor possa abençoar-nos, abrir nossos corações, Senhor, para a mensagem que será falada, trazida, Senhor, pelo Teu servo, pelas mensagens que serão cantadas e lidas. É o que nós te abençoamos, é o que nós pedimos, que nós agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Nesse momento, passar a palavra do nosso reverendo Paulo Roberto. Antes de nós abrirmos a palavra do Senhor no livro de Jeremias, capítulo 18, para fazermos a leitura alternada do verso 1 ao 17, eu quero dar as boas-vindas a todos os que estão conosco, agradecer a sua presença, seu carinho, com a nossa igreja, e nesse mês de aniversário, seu carinho especial com a nossa mocidade. Nossa mocidade completa mais um ano de organização, e é com muita alegria que eles recepcionam vocês. E é bom que a gente tem 3 jovens aqui no púlpito, conduzindo o trabalho, mais ou menos, Mas temos 2 jovens que estarão atuando de forma plena na condução da liturgia e também na entrega da mensagem. E um que já foi jovem, inclusive membro dessa mocidade, em tempos que é melhor a gente não mencionar, para a gente não caracterizar a idade. Mas vamos ler o texto sagrado, capítulo 18, versos de 1 a 17, do livro do profeta Jeremias. Mesmo assentados, eu gostaria que fizéssemos essa leitura de modo alternado. O vaso do oleiro é como a Sociedade Bíblica do Brasil coloca título nessa porção da palavra do nosso Deus. E a palavra diz assim: palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Então veio a mim a palavra do Senhor. Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro para a casa de Israel. Diz o Senhor: eis que vou dar na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, para a casa de Israel. No momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para o arrancar, derribar e destruir, em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para o edificar e plantar, se ele quiser
aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor, eis que estou forjando mal e formo um plano contra vós outros. Convertei-vos, pois, agora, cada um do seu mau proceder, e emendai os vossos caminhos e as vossas ações. Portanto, assim diz o Senhor: perguntai agora entre os gentios sobre quem ouviu tal coisa sobremaneira horrenda cometeu a Virgem de Israel. Contudo, todos os do meu povo que se têm esquecido de mim, queimando incenso aos ídolos, que os fizeram tropeçar nos seus caminhos e nas veredas antigas, para que andassem por veredas não aterradas, todos juntos, com vento oriental os espalharei diante do inimigo, mostrar-lhe-ei as costas e não o rosto, no dia da sua calamidade. Deus nos abençoe, nos ilumine e nos faça entender o texto que acabamos de ler, o texto que nos faz pensar na nossa responsabilidade e nas mudanças que Deus pode empreender na nossa vida. É um texto que fala muito de soberania. Vamos entender isso. E quem sabe nós estejamos precisando, de uma nova ação de Deus na nossa vida. Estamos quebrados. E como diz o texto, no verso 4, como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Quem sabe Deus precisa fazer isso na minha vida? É algo que só eu sei responder. Quem sabe Deus pode fazer isso na sua vida, ou precisa fazer isso na sua vida? É algo que só você pode responder. Aproveite esse momento para, quem sabe, colocar essas dúvidas que possam pairar em suas mentes diante do Senhor e pedir: Senhor, da mesma forma que o oleiro ele tem autonomia, capacidade para refazer aquela massa que muitas vezes não tem função e está disforme, faça isso na minha vida, porque muitas vezes a gente se sente assim, inútil e sem forma. Que Deus nos abençoe e nos dê a utilidade necessária e a forma adequada que Ele entende ser a melhor para nós. Vamos então nos aproximar em oração, logo após o cântico do hino 221. Vamos adorar ao Senhor, mesmo assentados, vamos cantar 221, vaso de bênção, e logo depois nos aproximarmos do Senhor em oração. Inicialmente oração silenciosa e depois estaremos quebrando o silêncio. Vamos então louvar ao Senhor. 221, o vaso de bênção. Quero ser um vaso de bênção, sim, um vaso escolhido de Deus, para as novas levar aos perdidos boas novas que vêm lá dos céus.
de intercessão, nós olhamos para dentro de nós mesmos e pedimos, Senhor, nessa hora, ao nos contemplarmos, que Tu nos perdoes dos pecados, que restaures, Senhor, a nossa alegria, que coloques em nós a motivação para a vida e, sobretudo, uma vida conforme o Teu querer. Obrigado, Senhor, por esta hora em que podemos ter esse momento de contrição, momento onde sentimos o bálsamo do Teu perdão. Mas há também, Senhor, uma hora quando nós colocamos pessoas que sofrem em Tuas mãos e queremos, Senhor, pedir que Tu continues atuando naqueles que sentem a dor da separação, aqueles que estão passando por um momento de enfermidade. Cuida, Senhor, de cada um deles. Mas também, Senhor, nessa hora nós queremos interceder pelo nosso país. Vivemos dias tão sombrios, de expectativas. Toma conta, Senhor, da nossa querida nação. Que os poderes constituídos, Senhor, eles tenham capacidade para tomadas de decisões conforme o Teu querer. Pedimos, Senhor, que Tu estejas da mesma forma que acabamos de ler no livro do profeta Jeremias. Se for necessário, refaça, Senhor, a nossa pátria da nova forma. Coloca, Senhor, a utilidade necessária. Aprendemos, Senhor, com Daniel, que Tu és todo-poderoso. Tu retira reis, coloca reis, estabelece as estações. Faça isso, Senhor, na nossa pátria, dentro do necessário. Faça com que vivamos, como diz a Tua palavra, Senhor, através do apóstolo Paulo, através dessa nossa oração, da nossa petição, que vivamos dias de paz. Precisamos disso. Abençoa, Senhor, a nossa cidade, que recebe o nome de maravilhosa, mas muitas vezes na prática, Senhor, não percebemos isso. Abençoa, Senhor, a nossa terra. Nós oramos, nós agradecemos pelo perdão e colocamos, Senhor, essas petições diante do Teu altar, não confiados nos nossos méritos, mas em Cristo Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. É em nome dEle que nós oramos. Amém. Irmãos, no posto do perdão, vamos louvar ao Senhor. A equipe tem a palavra nesse momento. Vamos então passar a palavra à equipe de louvor. Bom dia, igreja. Neste momento, eu peço que os irmãos se coloquem de pé. Nós vamos iniciar esse momento de louvor com o cântico Caminho no Deserto. E ele fala sobre a soberania do nosso Deus. O quanto Ele é soberano, o quanto Ele é o único capaz de transformar os corações, nossas histórias, nossa vida. E o único que está conosco do início ao fim, porque Ele é o início e o fim. Vamos louvar o nosso Deus.
Castelo Forte. Castelo Forte é nosso Deus, espada e bom escudo, com seu poder defende os seus, em todo trance agudo. Com fúria perspicaz, persegue Satanás, com ânimo cruel, muito forte ao Deus fiel. Igual não há na terra. A força dominada faz, sozinho está perdido. Mas nosso Deus socorro traz, em seu Filho escolhido. Sabeis quem é Jesus, o que venceu na cruz, Senhor dos altos céus e sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. De Deus o verbo ficará, sabemos com certeza, e nada nos assustará. Com Cristo por defesa, sabemos de Belém, família desfazer, se tudo se acabar e a morte enfim chegar. Com Ele Vamos orar nesse momento pelos dízimos e pelas ofertas. Te agradecemos, ó Deus, Senhor, por mais um dia que nos desse, ó Pai. E aqui estamos, ó Deus, para te louvar, te adorar na grande da tua santidade, ó Deus, porque sabemos que só tu, ó Deus, é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor. Abençoa, Deus, a vida de cada um que aqui está presente, ó Deus, com esse sentido, com essa vontade, ó Deus, ser com cada um, ó Deus, visita, ó Deus, a cada coração aqui presente, ó Deus. Senhor Deus, com os enfermos, ó Deus, aquele que pede nossas orações, Senhor, visita, ó Deus, cada um que está em seu leito de enfermidade, ó Pai. Visita também os corações lutados, ó Deus,
que tu, ó Deus, é o Rei Supremo da glória, ó Deus, aquele que traz a paz, traz a alegria, Deus. Graças te damos, ó Deus, pelo dízimo, pelas ofertas que foram colocadas ao teu altar, Senhor, que seja tão somente usado para o teu reino. Abençoa, ó Deus, grandemente essa igreja que aqui está, ó Deus, para louvar o teu nome, anunciar o teu reino, a tua salvação, o teu evangelho. Graças te damos por tudo que nos tem dado, Senhor. Perdoa nossas falhas, nossos pecados, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Nesse momento eu quero chamar o diácono Luiz Felipe aqui à frente, que também é secretário presbiteriano da Federação de Amigos, e ele foi convidado, prontamente aceitou para trazer a palavra no dia de hoje, no último dia, no encerramento do aniversário do MP. Então, desde já, mais uma vez, quero te agradecer e vou pedir para nossa irmã Denise, vulgo sua mãe, estar orando no coração aqui, desejando a Deus a sua vida nesse momento. Por favor. Oremos. Senhor Deus, muito obrigado por estarmos na tua casa. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos aceita, o Senhor vem até nós e, mesmo sendo pecadores, imperfeitos como nós somos, Senhor, nós somos agraciados com a salvação. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque pela tua vontade nós podemos estar aqui hoje. Que o Senhor esteja falando aos nossos corações, Senhor. Que tu estejas usando o teu servo, Luiz Felipe, Senhor, para falar aquilo que tu mesmo designaste para nós hoje. Que tu estejas abençoando, Senhor, essa UMP, que ela seja, Senhor, operosa, que ela possa trabalhar pelo teu reino, Senhor, que sejam jovens fortes de coração, Senhor, que tenham a alma e o coração voltados para te servir e para te dar o melhor. Muito obrigado por tudo, recebe a nossa gratidão, ser com teu servo e fala através dele aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, um bom dia a todos. A graça e a paz do nosso Senhor sejam com a igreja. Eu agradeço o convite da nossa UMP. Na realidade, a Fernanda não me deu muita chance para recusar. Ela tratou como se eu já tivesse aceitado, mas tudo bem, tá, Fernanda? A gente é de casa, estamos aqui para servir ao nosso Deus. Você está perdoado dessa vez, tá bom? Obrigado, Pedro, pelo carinho, a toda a diretoria. E eu queria dizer que eu me sinto realmente na minha casa, sendo chamado pela nossa UMP para estar aqui com essa missão de trazer a mensagem vindo do próprio Deus ao coração dos irmãos que estão congregando aqui, não somente aqueles que estão aqui, mas aqueles que irão assistir, talvez, a gravação desse culto. É um privilégio e uma responsabilidade muito grande, meus irmãos. Ainda mais depois de um mês tão rico que nós tivemos aqui, de celebração do aniversário dessa instituição tão importante, que é a mocidade daqui da Igreja Presbiteriana de Inhaúma. Eu falo isso por experiência própria. Eu tive o privilégio de servir a UMP como presidente durante 4 anos e meio, de fato. Ao longo de 8 anos no total da minha vida, eu pude trabalhar servindo na diretoria, trabalhando antes disso em secretarias de atividades. E é um prazer poder dizer que a UMP de Inhaúma deixou uma marca na minha vida. Essa instituição foi muito importante na minha vida, e é até hoje.
E eu falo isso não porque é um símbolo distante, porque é uma bandeira com uma tocha, porque são cores de uma identidade visual, porque é a instituição Igreja Presbiteriana do Brasil que se organiza dessa forma. Eu falo por causa das pessoas que Deus, na sua infinita sabedoria, colocou na minha vida. Colocou assim esse contato um pouco mais aprofundado, trouxe pessoas mais novas do que eu, mais imaturas, e colocou pessoas mais experientes, mais maduras na minha caminhada, e tudo isso contribuiu, toda essa forma de organização contribuiu para a minha vida, e eu creio que tem sido assim. Nós somos chamados para servir, e não importa onde nós estejamos com os nossos pés, o chamado é o mesmo. Às vezes muda uma forma de trabalho, uma forma de organização, e somos presbiterianos, Igreja Presbiteriana do Brasil. É assim que nós nos organizamos. E eu queria chamar os irmãos, na manhã desse dia, no início dessa reflexão, a lembrarmos disso. Quando nós falamos de um aniversário, de uma instituição, precisamos ter essa distinção bem clara na nossa mente, meus irmãos. Não estamos falando de pessoas, necessariamente. Mas quando nós recebemos a mensagem, nós não podemos receber como se estivéssemos simplesmente dirigindo palavras aqui para um grupo ou uma seleção ali artificial de pessoas, para uma coisa chamada UMP, que talvez eu nem lembre o que é. Não, estamos tratando de pessoas. Esse mês foi um mês recheado de estudos e mensagens trazidas de acordo com a proposta da nossa diretoria. Tivemos oportunidade de ouvir homens de Deus pregando aqui, anunciando o Evangelho, de acordo com a temática que foi proposta pela nossa UMP. E isso se dirige a pessoas. E não está restrito aos jovens. O culto é prestado aqui e é levado ao nosso Senhor Jesus Cristo. É Ele que merece o nosso culto. Ele que merece o nosso louvor. E a mensagem trazida para a edificação durante os momentos de culto, ela não é jamais restrita a um único grupo. Não estamos pregando somente para crianças, somente para adolescentes, somente para jovens, nada disso. A mensagem do Evangelho, ela é pregada a toda criatura, sem distinção. E o desafio dos pregadores que estiveram aqui foi conectar o Evangelho através da temática trazida pela nossa UMP e falar a toda a igreja. Os irmãos podem entender como uma celebração em forma de culto ao longo de todo esse mês, que foi feita com o intuito de edificar, construir e fortalecer toda a igreja. Se a gente perguntar, infelizmente, talvez muitos não saibam qual é o propósito da UMP, da UPA, da UCP, das sociedades internas, SAF e UPH. Talvez muitos não saibam. Talvez muitos achem que é uma desculpa para a gente reunir os jovens e fazer alguma coisa separada ali para eles. É para não misturar com as... Gente, o propósito das sociedades internas é fortalecer aquele grupo específico na sua ligação com a igreja. Fazer com que estejamos mais firmados, mais conectados, em uma comunhão mais íntima com a igreja. É fortalecer o corpo de Cristo. Por isso que são chamadas de forças de integração. E eu creio que a UMP tem feito isso muito bem, viu? Nesse sentido, nós vamos falar aqui de instituição, mas também reconhecendo o papel das pessoas. A nossa diretoria, a nossa conselheira Cláudia, que também, infelizmente, não está conosco hoje, questão de saúde, nós reconhecemos o bom trabalho que eles têm feito nesse sentido. Conectar os jovens, tentar fazer com que a igreja esteja mais ligada aos jovens e os jovens mais ligados no corpo de Cristo aqui, que é a igreja. E ao longo desse mês, tivemos muitos temas interessantes e eu preciso relembrar alguns deles aqui, porque foi o que me foi proposto. A Fernanda me passou que a ideia do tema seria justamente aquilo que a gente leu nesse texto aqui de Jeremias, capítulo 18, de sermos quebrados pelas mãos do oleiro, aquele que nos quebra e nos faz de novo. A ideia geral que ela me passou seria essa, e lembrando que seria uma conclusão
de tudo que vimos ao longo desse mês. Talvez os irmãos não estejam com a memória tão fresca assim, eu também não estou, mas eu anotei aqui, então eu vou lembrar para os irmãos nesse momento. O primeiro tema proposto foi justamente aquele que é o central desse mês, chamados ao despertamento. Desperta, ó tu que dormes. Como disse o Pedro, a mensagem foi pregada pelo reverendo Paulo, vulgo meu pai, e aí a gente teve a oportunidade de ver em um nível pessoal como é que é esse chamado a acordar, a despertar. Depois tivemos uma mensagem maravilhosa trazida pelo nosso irmão presbítero Marcos, falando sobre como que o cristão ele não pode viver conformado ao mundo. O cristão ele é chamado a ser um inconformado, lutar realmente, nadar contra a corrente. Ele falou de maneira maravilhosa aos nossos corações no texto lá da carta de Paulo a Timóteo, trazendo também um pouco de uma perspectiva já um pouco mais ampla, não apenas para o indivíduo, mas trazendo para a vida na igreja, enfim, tratando sobre a questão da pregação do Evangelho e vida, testemunho. E depois disso, no terceiro domingo, tivemos o seminarista Mateus Rodrigues, nosso amigo, nosso irmão, falando sobre as prioridades, ensinando a visão do reino que devemos ter, aquilo que nos transforma e que eventualmente nos leva a colocar as nossas prioridades em uma ordem correta. Ele lembrou da questão do reino, falou até sobre o coração no reino e o reino no coração. Me perdoe se a ordem estiver errada, mas eu não cheguei a anotar esse ponto, mas foi essa a ideia central da mensagem trabalhada por ele. E no domingo passado, o reverendo Marco Marins, da Igreja Presbiteriana Central de Irajá, nosso amigo também, muito querido de toda a nossa UNP, ele esteve tratando com a gente sobre a questão do comodismo, no qual ele já havia ministrado um estudo para nós, tratou dessa questão e indo até um pouco mais além daquela visão de reino, mas em um outro, digamos assim, em um outro viés. Ele falou muito sobre a questão das dificuldades na vida e mostrou como deve ser a postura do cristão quando tudo vai bem e também quando estamos passando por um momento de provação, por um deserto, mostrando qual deve ser a nossa postura nesses momentos. E ao longo de todo esse mês, meus irmãos, tivemos esses chamados feitos aqui durante os cultos, que foram preparados em sua liturgia para que essas mensagens ficassem explícitas, durante as mensagens que foram ditas de maneira específica. Essas pessoas fizeram um trabalho maravilhoso e há um grande peso, uma grande responsabilidade em encerrar esse mês aqui tão bom, preparado pela nossa mocidade. E eu peço que os irmãos abram as suas Bíblias nesse momento, lá na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 5. Nós vamos ler inicialmente aquele texto que dá a base para todos esses estudos, para toda essa intenção que foi trazida pela nossa UMP, de como nós somos chamados pelo Senhor para despertar, como é que isso nos faz ser inconformados, como que isso muda o nosso coração, muda as nossas prioridades, nos faz olhar mais para o Deus Criador do que para as circunstâncias. E hoje estamos aqui com essa chamada de transformados para agir. E nós vamos começar a ver sobre esse assunto, essa reflexão, através da leitura desse trecho da carta de Paulo aos Efésios. Nós vamos fazer a leitura, eu peço que os irmãos acompanhem. Eu farei uma leitura dos versículos 1 a 14, mas fazendo alguns breves comentários enquanto nós vamos lendo. Logo no primeiro versículo, a ordem que Paulo dá aos Efésios é muito clara, muito direta. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andar em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Precisamos lembrar, Paulo está escrevendo para cristãos. Paulo não está escrevendo uma carta para todo mundo, Paulo não está escrevendo uma carta para os que estão perdidos, para uma nação que ainda não foi alcançada, não. Está escrevendo para a igreja do Senhor Jesus Cristo,
em Éfeso. Versículo 3: mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeiem entre vós, como convém a santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ação de graças. Se os irmãos já estudaram, ou então se tomarem um tempo para olhar aqui o primeiro capítulo da carta de Paulo aos Efésios, vão ver que ela é dirigida a santos, mais uma vez, santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Ele está escrevendo para os seus irmãos, e olha qual é o aviso que ele faz aqui no versículo 3: a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeiem entre vós. Ele está falando que a impureza, a prostituição, a lascívia, toda a imoralidade sexual nem se nomeie entre os santos. Toda impureza ou toda cobiça. A cobiça é diferente de ambição. A cobiça toma conta do nosso comportamento, toma conta do nosso ser e tira qualquer senso de limite, qualquer filtro do nosso coração. Ele fala que essas atitudes horrendas, pecaminosas, nem sequer devem ser nomeadas entre nós, porque somos santos. Não convém que isso esteja no nosso meio. Versículo 4 ele continua: nem conversação torpe, piadas de duplo sentido, palavras feitas aí de maneira a enganar, a desconstruir, chocarrices, zombarias, coisas inconvenientes. Ele diz que, pelo contrário, ações de graças, aquilo que sempre temos enfatizado aqui, sempre recebemos uma palavra de ênfase na gratidão que deve fazer parte do nosso ser. E Paulo está falando aqui não somente de uma gratidão do coração, uma gratidão de palavras, para que aquilo que é mal, para aquilo que é mundano, nem se nomeie entre os santos. Será que haveria necessidade de Paulo escrever uma carta assim? Se o comportamento e o procedimento dos santos fosse de fato santo? Será que Paulo está fazendo um alerta aqui abstrato, né? De repente Paulo pensou, vai que um dia eles resolvem fazer isso, ou será que ele está corrigindo? Vamos prosseguir na leitura. Versículo 5: sabei, pois, isto: nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Paulo lembra que a nossa salvação, ela está em jogo. Ele lembra que a salvação, ela tem uma relação muito, mas muito forte com o procedimento. E aí a gente tem que ter muito cuidado, porque não é o procedimento que nos salva, não é fazer coisas boas e fazer coisas certas que nos salva. O próprio Paulo, nessa mesma carta, vai escrever que nós somos salvos pela fé, nós somos salvos pela graça mediante a fé, perdão, irmãos. E isso não vem de nós mesmos, é um dom que o próprio Deus nos concede. A nossa salvação não é alcançada pelas nossas ações, pelas nossas obras. Mas ele fala aqui que as nossas obras, elas podem falar muito sobre o estado da nossa salvação, sobre o estado do nosso espírito. E isso vai ser muito importante para a gente ter em mente aqui nessa reflexão. Ele lembra, da mesma forma que João vai relatar ao final do livro do Apocalipse, na Revelação, que as pessoas que praticam esse tipo de coisas, e João inclusive vai acrescentar algumas características, como por exemplo aquele que ama e pratica a mentira. Estamos falando de pessoas que não vão herdar o reino de Deus, não vão chegar ali ao reino dos céus, vão perder essa herança, não vão ter esse direito conquistado por Jesus Cristo na cruz. Paulo continua com seu alerta. Leia comigo ali, o versículo de número 6. Ninguém vos engane com palavras vãs, ou seja, com palavras vazias, destituídas de sentido. Porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. E aqui lembramos das palavras do próprio Senhor Jesus.
aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Não é aquele que tem um coraçãozinho bom, que tem intenção. Só Deus pode me julgar. Só Deus pode te julgar. É a pior coisa que um ímpio poderia esperar na sua vida. Porque aquele que ama a Deus de verdade não é aquele que somente fala, somente diz que tem uma intenção a obedecer. É aquele que obedece. E sobre os filhos da desobediência, o que Paulo está dizendo aqui, gente? A ira de Deus. Desobedecer a Deus gera ira em Deus. Você imagina isso? Você imagina que... Faça um exercício nesse momento. Imagina você que a pessoa que está sentada atrás de você olhasse aqui para a tua nuca e visse todos os pensamentos, todas as imagens que foram criadas na tua mente. Ontem, hoje, agora de manhã. Imagina que a pessoa que está sentada atrás de você sabe tudo que está se passando na sua cabeça, tudo que já se passou. Você imagina a vergonha que você ia passar? Pois é, Deus sabe de todas as coisas que estão se passando na sua mente. Ele sabe tudo que você pensou. Ele sabe tudo que você já fez. E toda desobediência, tudo aquilo que te traz vergonha, porque é isso que o pecado faz conosco. Desde o Éden, em Gênesis 3, nos deixa envergonhados, faz nos perceber que nós estamos nus e faz com que a gente tenha vergonha de nós mesmos, faz com que a gente tenha a intenção de fugir de Deus. Você já imaginou? Pois é, isso gera a ira de Deus. O Deus Todo-Poderoso, que do nada fez todas as coisas existirem, aquele que tem todo o poder sobre a sua criação, absoluto, todo-poderoso, ele fica irado contra os filhos da desobediência. Meus irmãos, se isso não é um chamado à mudança, se isso não é um chamado à transformação, se isso não é um motivo, eu não sei o que é mais. Terrível coisa é cair nas mãos de Deus. E a gente não pode olhar somente para o amor de Deus, somente para a sua santidade, somente para a sua bondade. Precisamos olhar para o Deus das Escrituras. Ele é tudo isso, mas ele também se ira contra os filhos da desobediência. E Paulo não está falando isso para o mundo. Paulo não está escrevendo isso para as pessoas lá de fora, as pessoas que nunca ouviram falar de Jesus Cristo, para as pessoas que não conhecem. Ele está falando isso para santos, para cristãos. Está falando isso para a gente. Se alerta, é importante. Não é uma coisa que a gente, um belo dia, se converte, olha, vim aqui na frente, agora eu sou cristão e pronto, acabou. Nunca mais preciso lembrar disso. Paulo lembrou para esses cristãos, e para outros também, em outras cartas que a gente não vai mencionar aqui, por questão de tempo também. Mas é o nosso foco aqui, lembrar isso. Ele está falando para cristãos. Versículo 7, portanto, não sejais participantes com eles. Pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. Jesus ele fala sobre a luz do mundo, no conhecidíssimo Sermão do Monte. Logo lá nos primeiros versículos de Mateus 5, ele vai dizer que, eu vou abrir aqui rapidamente para poder ler para os irmãos. Não preciso perder essa mania de querer falar dos textos de cabeça, que eu não lembro. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Jesus está falando que a luz que você acende, ela não é para ser colocada aqui no chão, ela não é para ser colocada debaixo do banco. Hoje em dia a gente até vê em algumas igrejas umas iluminações aí meio alternativas, né? Mas não é para isso que a luz é feita. Se a gente quer iluminar, obviamente, onde que a gente coloca a luz? É aqui em cima, para que a luz lá de cima ilumine a todo lugar. Não é para ser colocada embaixo de um banco, embaixo de uma cama, debaixo de um banco, escondida ali no cantinho. A luz é feita para brilhar.
Jesus falou que nós somos a luz do mundo. E Paulo está falando que nós éramos trevas, mas agora somos chamados para ser luz. Nós fomos transformados e devemos andar como filhos da luz. O que é importante, o que eu gostaria de focar nesse texto aqui nesse momento é isso. Houve uma mudança de vida, houve um novo nascimento, houve uma transformação, uma regeneração completa. Mas isso não é tudo. A salvação, a justificação, eu e você não temos poder nenhum para alcançar. Se você ainda não é salvo, se você ainda não recebeu a fé em Jesus Cristo, você não pode fazer nada por sua conta própria. Você está morto espiritualmente. E só o Espírito Santo pode tocar no teu coração, trazendo uma luz de arrependimento, fazendo você viver uma nova vida, regenerando você, fazendo com que você nasça de novo, te tornando justo diante de Deus. É uma obra exclusiva de Deus. Mas Paulo fala de uma responsabilidade que nós que nascemos de novo temos. Ele fala o seguinte: andai como filhos da luz. Ele fala que nós temos uma responsabilidade agora que nós nascemos de novo. E Jesus vai falar sobre isso também, na invenção de Paulo. O que Jesus falou? Olha, brilhe a vossa luz. Ou seja, faça com que a sua luz seja eficiente. Não coloque a sua luz aí embaixo, apagada. Não ande como se você fosse ainda das trevas. É simples, irmãos. O foco que eu queria trazer é esse. Mesmo nós sendo salvos em Cristo Jesus, mesmo nós sendo cristãos, jovens da mocidade, eu sou presbiteriano, eu sou crente, eu sou reformado, eu sou isso, eu sou aquilo, existe ainda um chamado para que nós andemos como filhos da luz, porque nós, na nossa natureza humana, somos fracos, somos frágeis e somos propensos ao erro, somos propensos a cair, somos propensos a viver como era a nossa vida anteriormente. Nós somos propensos a andar como se nós fôssemos trevas. E isso é vergonha para o reino de Deus, meus irmãos. Como Satanás deve se alegrar? Como o diabo deve rir na nossa cara quando ele vê a gente andando como um filho das trevas? Como ele deve se alegrar quando ele vê uma pessoa que foi regenerada, que nasceu de novo, andando como um dos escravos de Satanás, como um dos que andam sob o seu domínio ainda? Como ele deve se alegrar com isso? Como ele deve rir na cara dos crentes? Como o falso crente deve alegrar Satanás, meus irmãos? Que vergonha isso. Paulo está mandando você olhar como é a tua vida. E se você não está andando como filhos da luz, lembre-se do Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho não é algo que a gente só prega a partir do momento que a gente sai ali na rua e vai falar com uma pessoa, entregar um folheto, distribuir uma Bíblia. O Evangelho deve ser lembrado todos os dias. Deve ser parte do nosso pensamento, parte das nossas palavras, parte do nosso motivo de gratidão diário a Deus. O sacrifício incrível que Jesus Cristo fez por nós, por causa dos nossos pecados. Nós não somos chamados, meus irmãos, a ser apenas mais um na multidão. Como o presbítero Marcos pregou, nós somos chamados a não nos conformar. Como Mateus falou aqui, precisamos olhar para o reino de Deus e ver como as nossas ações refletem no reino de Deus. Não podemos, meus irmãos, nos dar o luxo de nos acomodar, porque isso é sinônimo de andar como andávamos nas trevas. E nós vamos ver aqui agora, na conclusão desse trecho, qual é a importância desse chamado que foi feito desde o primeiro domingo desse mês. Desperta tu que dormes. De prosseguir na leitura. Não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as, porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz, pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Existe uma dupla interpretação nesse texto. Algumas pessoas entendem que esse versículo 14, que deu nome aí, emprestou-se ao tema da nossa MP, ele fala sobre pessoas que estão mortas espiritualmente, porque o dormir, a
palavra de Deus muitas vezes é um sinônimo daquele que está morto. Alguns entendem que é um chamado para aquele que está morto espiritualmente se levantar da sua morte, é um novo nascimento, receber a luz de Cristo. Eu particularmente sou da linha que interpreta que esse dormir é um agir como os filhos das trevas, por causa de todo esse contexto que vimos aqui anteriormente. Podemos estar, como seres humanos, de uma maneira geral, em 3 estágios. Podemos estar mortos espiritualmente, podemos estar vivos espiritualmente e dormindo, podemos estar vivos espiritualmente e acordados. E o chamado que Paulo está fazendo nesse trecho aqui é que para aqueles que estão mortos, que estão vivos, irmãos, que estão vivos, mas dormindo espiritualmente, que eles despertem, que eles acordem, que eles andem como filhos da luz. É isso que eles devem fazer, porque não há diferença alguma entre um corpo que está morto, estirado no chão, e uma pessoa que está num sono profundo, que está hibernando. Talvez interiormente tenha uma diferença. Claro, um está morto, o outro não está. Mas e no exterior? Qual a diferença? Que diferença que tem um soldado que está morto, um soldado que está caído ali porque ele está dormindo? Porque, sei lá, por qualquer motivo ele decidiu que resolve dormir. Ah, você está falando de soldados? Nós somos soldados. Nós vivemos em uma luta, numa guerra. Paulo vai falar sobre isso um pouquinho mais à frente na sua carta, um trecho conhecidíssimo dos irmãos. Se não fôssemos soldados, ele não mandaria que nós vestíssemos a armadura de Deus, inspirada lá pelo profeta Isaías. Se não fôssemos soldados, se não vivêssemos uma luta espiritual diária, ele não ia dizer que a gente precisa vestir uma armadura, pegar uma espada, atacar. Nós somos soldados. E se nós estamos dormindo, nós somos, em uma palavra, inúteis. E pior do que isso, nós estamos desmoralizando o reino. Nós estamos dando um mau testemunho do nome que nós carregamos como cristãos. E é muito importante que a gente tenha em mente essa diferença. A vitória, ela é nossa, ela está garantida. Mas Jesus Cristo chamou você para viver, não para dormir. Qual é a diferença? Visualmente aqui, fisicamente falando, não dá para a gente saber. A gente nem precisa saber. Eu não estou aqui olhando para nenhum de vocês e pensando, peraí, fulano está mais ou menos, está dormindo. Não, o outro ali já começou a acordar. Não, o outro está morto, esse daí não tem jeito. Só Jesus, literalmente. A gente não está aqui para fazer isso. O pastor da igreja não está aqui para fazer isso. Os presbíteros não têm que fazer isso. É só você que pode saber do seu estado. Você é a única pessoa diante de Deus que sabe qual é a sua condição aqui. Se você está morto espiritualmente, nada disso deve estar fazendo sentido para você. Se você está dormindo espiritualmente, desde que não esteja dormindo aqui, fisicamente, presencialmente, você está ouvindo e você está entendendo a palavra de Deus e o que ela quer dizer para você. Se você é realmente uma nova criatura em Cristo Jesus, você sabe o que você deve fazer. Se você está vivo espiritualmente e você está desperto, agradeça a Deus porque você está ouvindo essa mensagem. Continue acordado, continue desperto, continue lutando e ajude os seus irmãos. Acorda, cutuca ali, chama. Isso não vai ser feito fisicamente, você não vai pegar e tocar nas pessoas, mas espiritualmente você vai chamar as pessoas, você vai exortar, você vai trazer às pessoas a necessidade de andar como filhos da luz, andar como quem são, andar como você é, aquilo que Deus fez em você, você deve andar dessa maneira. Você talvez não, você pode ter certeza disso, você não cooperou em nada para a sua salvação. Existe uma frase atribuída a Jonathan Edwards, um grande pregador. Dizem que ele falou que a nossa única contribuição para a nossa salvação é o pecado que trouxe a necessidade da salvação em primeiro lugar. Nós não contribuímos em nada para a salvação.
Mas a partir do momento que vivemos, nossa vida é repleta de escolhas. Não estamos mais presos ao mal, não estamos mais algemados ao nosso pecado. Nós temos aí uma liberdade de ação, temos uma certa liberdade de escolha, mas cabe a nós buscar o Senhor constantemente para andarmos como filhos da luz. Você escolheu vestir essa blusa, essa roupa que você está vestindo aí hoje, calçar o sapato que você escolheu. Você tem escolhas, as mais diversas, grandes decisões para tomar. Agora, infelizmente, quando o cristão está dormindo, a última coisa que ele pensa em escolher é se afastar do pecado e andar como filho da luz. A gente dá prioridade para todas as outras coisas. Por quê? Porque nós estamos acomodados. E é muito cômodo, e é muito bom. Você acha que Satanás vai tentar você, se você está dormindo? Você acha que ele vai gastar tempo e energia? Ele não é um ser infinito, não é um ser absoluto como Deus. Ele tem que saber onde ele vai colocar os recursos. Você acha que ele vai se importar em trazer uma aprovação sobre a tua vida, como ele fez com Jó? Você acha que ele vai se preocupar em tentar tirar você do caminho, se você não está nem se mexendo? Tua vida vai ser muito tranquila, vai ser muito fácil. Isso é muito cômodo, meus irmãos, é muito fácil, é muito bom. A nossa carne fica feliz. A nossa carne que luta contra o Espírito começa a ganhar, porque ela está sendo agradada. Está sendo ali igual um petzinho, você dá um petisco, ele fica, feliz da vida, estou dormindo aqui, estou bem, não quero mais nada. É muito fácil a gente cair no comodismo, porque vai ser fácil. Nossa carne vai ter muita benesse, muita facilidade. E esse chamado, meus irmãos, é um chamado que precisa ser feito. Eu estaria prestando um desserviço aos irmãos, a nosso MP, se eu chegasse aqui e falasse, olha, desperta tu que dormes, mas nossa, que lindo, maravilhoso o estado atual da nossa mocidade. Estaria prestando um desserviço, irmãos. Eu não preciso apontar para ninguém, que essa é uma questão pessoal. É uma questão que, como eu falei, aqueles que estão mortos espiritualmente, isso não vai fazer sentido nenhum. Aqueles que estão vivos, mas dormindo, sabem que precisam ouvir, sabem o que precisam fazer. E aqueles que estão despertos e vivos, agradeçam a Deus e busquem acordar os outros. É basicamente isso que eu vim trazer para os irmãos nessa mensagem dessa manhã. E como confirmação, por assim dizer, eu peço que agora os irmãos avancem um pouco nas suas Bíblias, abrindo lá em Apocalipse, na revelação do Apocalipse no capítulo 3. Nós vamos ler os versículos 14 a 22, mais uma vez, da mesma forma que vimos aqui, buscando confirmar a mensagem, a palavra de Deus constante aqui desse trecho da carta de Paulo aos Efésios, através da revelação que João teve lá na ilha de Patmos, quando o próprio Senhor Jesus Cristo, lembrando, irmãos, não estamos falando de palavras de homens, de apóstolos aqui, é o próprio Senhor Jesus Cristo que fala essas palavras. Ele ordena que João escreva: ao anjo da igreja em Laodiceia, escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Primeira coisa que a gente precisa perceber aqui é que Jesus fala que conhece as obras da igreja. Ele conhece as obras, conhece as ações, as palavras, os pensamentos, ele conhece tudo. Mas ele cita para essa igreja aqui que ele conhece as obras, ele sabe o que a igreja faz, ele sabe se a igreja anda como filhos da luz, sabe se a igreja está andando como se ainda vivesse nas trevas. Ele sabe de todas essas coisas, mas ele coloca aqui em destaque as obras, as ações, aquilo que a gente de fato faz, as escolhas da igreja, tudo aquilo que a igreja dentro ali
da sua nova vida, decide fazer, ou então decide se omitir de fazer. O bem que ela escolhe fazer, ou então o mal que ela prefere fazer. Jesus está dizendo que conhece as obras, as ações da igreja de Laodiceia. Obviamente que ele conhece de todas as igrejas, de todas as pessoas. Mas olha essa ênfase, irmãos. As obras. O que a gente tem feito? Quais têm sido as nossas obras? Há realmente algum motivo para a gente se orgulhar? Há algum motivo para eu me orgulhar de mim mesmo? Não estou pregando essa palavra para a pessoa A ou B. Isso é para mim em primeiro lugar. Eu posso ficar feliz? Aniversário da minha OMP, olha quem eu sou. Eu olho para dentro de mim, eu faço esse mesmo exercício. Tem gente aqui atrás de mim, eu posso fazer isso facilmente. Imaginar, caramba, se vissem os meus pensamentos, se olhassem para as minhas obras também, o que eu faço? O que será que eu ia pensar? O que seria de mim? E essa palavra de Jesus Cristo é muito reveladora, meus irmãos. Fala especificamente das obras dessa igreja. Ele fala que não é nem aqui nem ali, não é nem frio nem quente. E o foco aqui, lembre-se disso, não é o que é o quente, o que é o frio, o que significa, o que é. Ele está falando do morno, está falando da igreja, porque o importante não é a temperatura em si, não é uma discussão que eu gostaria de colocar em foco nesse momento, mas sim o efeito do fato dessa igreja estar sendo chamada de morna, que é a expulsão do corpo de Cristo. Porque és morno, versículo 16, assim porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. É Jesus falando que está a ponto de vomitar uma igreja da sua boca. É você estar fora do corpo de Cristo. É a lembrança do que Paulo falou aqui, que nenhum impuro, que nenhum idólatra, que nenhuma dessas pessoas que vivem como pessoas das trevas ali, que nenhuma pessoa que pratica isso constantemente vai herdar o reino de Deus. E Jesus está falando aqui, olha, eu estou a ponto de vomitar você da minha boca. Olha para esse efeito, meus irmãos. Olha para o dano que existe sobre aquela pessoa que está dormindo, está morna. Não vem ao caso discutir o que é quente, o que é o frio. Gente, olha para quem está morno, que está a ponto de ser vomitado da boca de Jesus. Às vezes a gente não gosta de tratar sobre certos pontos das Escrituras, que tem algumas palavras que, sei lá, que deixam a gente meio desconfortável, mas isso é necessário, porque essa igreja está vivendo de uma forma completamente alheia ao Evangelho. A igreja está se colocando longe da comunhão de Cristo. Continue aqui a leitura. No versículo 17, olha o estado dessa igreja, olha o que ela diz: pois dizes, estou rico e abastado, não preciso de coisa alguma. Mas olha o diagnóstico que Jesus faz: e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Jesus está falando de pessoas que no conforto da sua vida viveram mornas, e a partir desse momento acham que está tudo indo muito bem. Por quê? O inimigo nem tenta. Ela está jogada espiritualmente ali, dormindo, sem diferença nenhuma dela para aqueles que estão mortos. Está tudo muito confortável. Cheio da grana, abastado, não passo necessidade, não me preocupo com o meu sustento, está tudo muito bom aqui. As mil maravilhas, eu não preciso de coisa alguma. A pior coisa do ser humano é ele chegar nesse estado aqui, onde ele está se enganando. E o que Jesus mostra? Falta alegria. Falta alegria, falta propósito. Falta o sustento básico, falta a manutenção da vida, porque está miserável. Falta a riqueza porque está pobre. Falta a visão porque está cego. Falta a proteção, completamente vulnerável, porque está nu. E achando que está como? Rico, abastado, não precisa de nada, tem tudo. Não sabe ele que está dormindo, hibernando, jogado no chão ali, como se fosse um cadáver. Diferença externa nenhuma.
fazendo a alegria do diabo e dos seus anjos. Olha o estado dessa igreja, meus irmãos. Lembrando que a igreja é feita de pessoas. Então, para cada um de vocês, cada um de nós, pessoas que estamos aqui, essa reflexão é importante. Que a igreja é reflexo de quem nós somos. A nossa comunhão, como indivíduos, ela vai gerar um diagnóstico de uma igreja, assim como Jesus está fazendo aqui. E olha esse chamado, meus irmãos. Olha essa chamada de atenção. Olha esse puxão de orelha. Você acha que está rico, que tem tudo de que você precisa, você não precisa de nada? Você está pelado, você está cego, você está pobre, miserável, infeliz. Qual é a diferença desse estado para o estado de morte espiritual? Nenhuma. Não é nenhuma diferença, por isso que o chamado é tão importante, irmãos. Desperta tu que dormes, sai desse estado, ande como filho da luz, haja, transforme esse seu estado, reflita a transformação que aconteceu na tua vida lá no começo da tua jornada, quando você nasceu de novo, foi regenerado pelo Espírito Santo. Essa é a chamada de hoje, irmãos, sejamos transformados para agir, mudar de estado, andar daqui para frente como filhos da luz. A nossa santificação é obra de Deus também. Sem o agir do Espírito Santo nas nossas vidas é impossível que nós busquemos santidade, porque a nossa carne luta, e a nossa carne é muito forte ainda dentro de nós, mas ela tem a ver com as nossas escolhas, com a nossa postura, com aquilo que a gente pensa. Poxa, será que eu realmente não preciso de nada? Será que eu realmente estou desse jeito, rico e abastado? E é interessante, porque Jesus não está dirigindo essas palavras a um único indivíduo. Ele não fala somente para um ou somente para outro, mas ele fala para a igreja. A igreja é um corpo diverso. E na nossa comunhão tem gente que está dormindo, tem gente que está acordada e tem gente que está morta. Por que Jesus está dirigindo essas palavras para a igreja? Porque precisamos cuidar uns dos outros, precisamos olhar, precisamos diagnosticar. Como eu disse, você que está dormindo, você que está acordado, você sabe quem é, você sabe quem você mesmo é, e você tem um papel a cumprir, seja ele qual for, seja buscar ajudar alguém a acordar, seja tentar sair desse sono, clamar a Deus, que toque no teu coração com o Espírito Santo, desperte você, então para que ressuscite você, para que exerça de uma vez essa necessária transformação. Seja qual for a transformação, você precisa ser transformado para então agir. É isso que Jesus está falando e é por isso que ele fala para a igreja, para o corpo. Essa mensagem é absolutamente necessária, meus irmãos. Sozinhos, nós não conseguimos caminhar espiritualmente. Aquelas pessoas que andam por aí dizendo que é possível viver fora da igreja e ainda ser um cristão, estão completamente perdidas. Aqui é o lugar onde nós vamos apoiar uns aos outros. Vamos buscar confessar os nossos pecados, buscar edificação na palavra uns com os outros, buscar nos unir ao corpo de Cristo. É isso que essa sociedade aqui tem que fazer. A UPA, a UMP, a UCP, todas as sociedades, SAF e PH. É isso que as sociedades internas da igreja devem fazer. Fortalecer os nossos laços, fortalecer a nossa fé, fazer com que nós caminhemos como igreja, rumo ao alvo, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. O chamado para acordar, ele vai acontecer a partir do momento que nós entendermos isso e despertarmos para a necessidade de chamar a Deus, clamar pelo seu Espírito Santo para que nos lembre do Evangelho de Jesus Cristo dia após dia e que nós tenhamos a nossa comunhão com Ele fortalecida, através também da comunhão com os nossos irmãos. Concluindo aqui, nós vemos o chamado de Deus através do nosso Senhor Jesus Cristo, o conselho que Ele dá, caminhando já para a conclusão dessa reflexão, meus irmãos, que é ir a Ele. Versículo 18: aconselho-te, ou seja, ele está falando para a igreja, para a Odisseia, para o grupo, para o conjunto de pessoas, de crentes, de santos, que estavam aí diagnosticados como mornos, dormindo. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez,
e colírio para ungir-lhes os olhos, a fim de que vejas. Jesus faz um diagnóstico dessa igreja, ele mostra passo a passo. Passo a passo envolve ele, todas as etapas. A pessoa acha que está rica, a igreja acha que está abastada, tudo indo muito bem. Jesus mostra que ela está miserável, que está pobre. Fala, olha, vocês precisam vir a mim, comprar esse ouro refinado comigo. A igreja acha que não tem necessidade de nada. Jesus faz o diagnóstico, olha, você está nu. Jesus fala, vocês precisam vir a mim, para que eu vista vocês com vestiduras brancas. A igreja acha que não precisa de nada, porque sabe de todas as coisas. Tem uma visão de que não precisa de coisa alguma. Jesus faz o diagnóstico, você está cego, você não sabe de nada. E ele fala, vem aqui, eu te dar colírio, para você ungir os olhos, e a partir daí você realmente enxergar. Jesus aponta todos os problemas, e ele dá o passo a passo para a solução. Ele é a solução. Isso não é um clichê, isso não é uma frase de efeito, não é um jargão, não é nada disso, irmãos. É a realidade das Escrituras. Mais uma vez, repito, a pior coisa para o cristão é ele cair nesse estado aqui, de achar que ele é autossuficiente, de achar que ele sabe de todas as coisas, que ele não tem necessidade de coisa alguma, porque isso torna o cristão, torna a igreja afastada do seu Senhor, afastada de seu propósito. Irmãos, imagina uma igreja onde todos estão dormindo. Como é que acorda? Jesus está tratando de uma necessidade absoluta. Jesus está dando todo o passo a passo. Por que a gente não segue? Por que isso não é motivo de enxergar todas essas coisas? Por que isso não é motivo de fazer a gente dobrar os nossos joelhos diante de Jesus Cristo? Pedir que Ele nos dê as vestiduras brancas, que Ele nos dê colírio para nós enxergarmos, que Ele nos dê a verdadeira riqueza. Por que isso não mexe com a gente? Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. É a necessidade, é aquilo que vai fazer você cumprir esse passo a passo que eu te dou. Seja zeloso do Evangelho e arrependa-se dos seus maus caminhos. Ele repreende, como eu falei no início dessa pregação. Deus, ele não é um Deus que tem somente uma cara, um Deus amoroso, misericordioso, santo, bonzinho. É um Deus irado também contra a desobediência. Mas ele repreende e ele disciplina, ele chama ao caminho correto aqueles que são amados por ele, porque um dia foram transformados, foram resgatados das trevas para a maravilhosa luz, que um dia mudaram a sua natureza, foram transformados por Jesus Cristo através do seu sacrifício recebido mediante a fé. Ele repreende e disciplina essas pessoas, ele chama essas pessoas de volta aí aos caminhos, porque ele ama. E às vezes é necessário você dar uma palavra dura sobre aqueles que você ama, para que eles voltem para o caminho correto. Ele está falando sobre isso. Resume-se aqui: sê, pois, zeloso e arrepende-te. Às vezes a gente olha para o versículo seguinte, o versículo 20, muito conhecido: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. A gente acha que esse versículo fala sobre evangelismo. Já fomos ensinados aqui, desse púlpito mesmo, que esse não é um versículo evangelístico. Um versículo que está sendo dito para a igreja, uma igreja morna, uma igreja que está dormindo, uma igreja que acha que é autossuficiente, que tem todas as coisas e que não precisa de nada, que não entende a sua própria miséria, a sua própria necessidade. É uma igreja de Cristo que abandonou a comunhão com Cristo. É nesse contexto que Jesus fala: eu estou à porta e bato. Para aquele que já é transformado, para aquele que já recebeu um novo coração, regenerado, nascido de novo, como Jesus falou a Nicodemos, em João 3,
É para essas pessoas que ele está dizendo: eu estou à porta e bato. Jesus, ele não chega e fica chamando alguém que está morto. Ele não vai chegar e falar assim: olha, você quer me aceitar como Senhor da sua vida aqui? Ele não faz isso, irmãos. O que ele fez com Paulo? Quando Paulo estava indo lá na estrada para Damasco, perseguir a igreja, arrastar as pessoas pelo cabelo das casas dela, prender, bater, machucar, matar. O que Jesus fez com o apóstolo Paulo, com aquele que viria a ser o apóstolo Paulo? Derrubou da sua montaria. Veio uma luz tão forte, tão brilhante, que cegou aquele homem durante 3 dias. Ele chegou e falou: Saulo, vem cá, por que você está me perseguindo? Ele não chegou: Saulinho, poxa, vamos lá, você não quer mudar de vida, você não quer vir aqui, que eu seja Senhor? Não, ele chegou e meteu o pé na porta. Ele não bateu aqui e ficou falando: você quer? Não é com esse tipo de gente, não é desse tipo de pessoas que esse texto está tratando. Esse texto está tratando de pessoas que são salvas, que já são novas criaturas, mas que estão dormindo, abandonaram a comunhão com o Senhor. Cristãos que têm vergonha de falar em Cristo. Pessoas que receberam o sacrifício de Jesus Cristo e não abrem a boca para agradecer, que não falam dele para aqueles que estão mortos, que não pregam, que não oram, que não leem a Bíblia. Para essa gente que Jesus está falando: olha, eu estou batendo a porta. Se você abrir a porta, você é amado. Eu disciplino, eu repreendo a todos que eu amo, e você é amado, porque eu morri por você na cruz. E eu estou batendo aqui na tua porta. Se você abrir, eu vou entrar, eu vou cear com você, e a nossa comunhão vai ser restaurada. A religião é isso, irmãos. É você voltar ao relacionamento com Deus, um relacionamento que está perdido, que está caído. E essa é uma obra de quando nós estamos mortos, nós somos trazidos à vida. Isso acontece, mas há uma outra etapa: a manutenção da nossa comunhão com o Senhor Jesus Cristo. Por que nós celebramos a ceia do Senhor? Por que nós fazemos um momento sacramental, um momento sagrado nos nossos cultos, em memória de mim, em memória do Senhor Jesus Cristo? É para nós lembrarmos, para nós termos essa manutenção da nossa comunhão com Ele, porque nós somos propensos a esquecer. Nós somos fracos, a nossa carne fala muito alto, irmãos. Precisamos lembrar desse sacrifício. A ceia do Senhor, claro, nos lembra da sua ressurreição, da maravilha que é nós sermos salvos nele, mas Paulo vai falar lá em 1 Coríntios 11, precisamos celebrar a morte do Senhor Jesus, porque ele morreu, e ele bate na porta da igreja que está dormindo. Ele fala: olha, abra a porta, porque eu estou batendo aqui. Você já é salvo, você já é nova criatura, mas você está dormindo. Abra a porta para eu entrar e cear e comungar com você, e ter comunhão, e ter vida, e ter um relacionamento. É isso que ele está chamando aqui. Então, irmãos, ele não precisa evangelizar, não é ele quem evangeliza, somos nós que fazemos isso. Ele está chamando o seu povo, que já foi resgatado, que já foi chamado, já foi vivificado, a viver em comunhão com Ele, num processo de santificação. É isso que Ele está chamando aqui. E Ele vai dizer no versículo 21, os resultados dessa comunhão, desse atendimento à repreensão, à disciplina, por amor que Ele realiza aí com essa igreja, nessa batida de porta, chamando as pessoas a ouvirem a sua voz. Ele vai dizer que ao final, o vencedor será dado sentar-se com Ele no trono. Dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Olha para dentro de você nesse momento, meu irmão, minha irmã. Você acha que do jeito que você está agora, espiritualmente falando, você é digno de ser chamado por Jesus Cristo para se assentar com Ele no trono? Você acha que você tem condições nesse momento? Eu acho que eu tenho condições, será? Será que eu posso me considerar um vencedor? Olha, realmente eu atendi ao chamado de Jesus Cristo, eu estou vivendo para Ele, e eu sou um vencedor em Cristo Jesus. Será que eu posso atender esse tipo de chamado, para obter aquela recompensa maravilhosa? Versículo 22, irmãos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar? Nosso Deus e Pai, te agradecemos, Senhor,
pela Tua palavra. Te agradecemos, Senhor, e louvamos e exaltamos o Teu nome nessa manhã, porque o Senhor é maravilhoso. Tua palavra, Senhor, está aqui, ao nosso lado, ao nosso redor, acessível, em diversas versões, em diversos formatos, ó Pai, nos mostrando o que é o verdadeiro Evangelho. Nós te adoramos, Senhor, por quem Tu és, pela beleza da Tua santidade, Senhor, e pela maravilha do sacrifício do Teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. Nesse momento, ó Pai, nós agradecemos a Ti por esse aniversário de mocidade em Naúma. Te agradecemos, Senhor, por essa instituição que muito tem abençoado, Senhor, ao longo de 84 anos de existência. Tem servido para a edificação do Teu povo aqui, ó Pai. Tem transformado, ó Pai, ajudado a fazer com que vidas se liguem a Ti. Nesse dia, ó Pai, em que encerramos essas comemorações, essas celebrações santas, ó Pai, nós oramos a Ti, pedindo que o Senhor nos transforme para agir, para sermos bons soldados, ó Pai, na luta espiritual que é a nossa vida aqui na terra, que passa como um sopro, Senhor, que passa em um piscar de olhos, nem se compara à eternidade e à glória que está por vir sobre aqueles que são Teus filhos, Senhor. E nesse momento, debaixo dessa proposta da mocidade, Senhor, de transformados para agir, nós clamamos a Ti, Senhor, e Te suplicamos que o Senhor ressuscite, ó Pai, aqueles que estão mortos espiritualmente, ó Deus. Que o Senhor jogue, ó Pai, sobre eles a luz do Teu Filho Jesus Cristo. Que o Senhor se revele poderosamente, ó Pai, seja por qual meio, por da Tua vontade, Senhor. Que o Senhor reviva, ó Pai, que o Senhor faça nascer de novo aqueles que estão mortos, Senhor. Tem misericórdia, ó Pai. Tem misericórdia e chama ao arrependimento aqueles que estão caminhando para o inferno, Senhor. Transforma essas vidas, ó Pai. Transforma também, ó Pai, para a ação, para a atuação, aqueles que estão vivos, mas que estão dormindo, Senhor. Começar em mim, que o Senhor desperte o Teu povo, ó Pai, para que viva para Ti, para que viva para honrar e glorificar o Teu nome, Senhor, para que abandone os caminhos antigos de vida, ó Pai, nas trevas, que não convém a santos, não convém, ó Pai, a novas criaturas. Nos faz, ó Pai, pelo Teu poder, ter o desejo de escolher andar na luz. Nos faz, ó Pai, ter aversão ao pecado que se coloca na nossa vida, ó Pai, tantas vezes, que nos tenta com esse mundo, ó Pai, vazio, destituído de Ti e caído. Nos ajuda, ó Pai, a despertar espiritualmente. Ó Pai, para aqueles que estão acordados, sustentáculos da Tua igreja, ó Pai, que o Senhor continue fortalecendo. Nossa oração é essa, ó Pai, que sejam usados poderosamente por Ti, para despertar, para pregar o Evangelho do Teu Filho, ó Pai. É a mensagem mais importante que existe. Nós nunca nos esqueçamos, Senhor, da morte de Jesus Cristo. Nós nunca nos esqueçamos do preço que foi pago, ó Pai, para que nós fôssemos salvos um dia. Tem misericórdia de nós e nos perdoa, ó Pai, a nossa pequenez, a nossa falta de memória, nossa falta de vontade, ó Pai, de viver para Ti. Transforma os nossos corações pela Tua palavra, pelo poder do Teu Espírito Santo, ó Pai. Nos faz acordar, nos faz reviver, seja qual for o caso, ó Pai. E continua, Senhor, usando a Igreja Presbiteriana de Naúma, a mocidade de Naúma, Pai, as nossas sociedades internas, todos os nossos departamentos, para a honra e glória do Teu nome, Pai, como aprouver ao Senhor, na Sua infinita sabedoria, ó Pai. Nós sujeitamos a nossa vontade a Ti, para que o Senhor opere, ó Pai, em qualquer circunstância, a Tua vontade. E que nós jamais, Senhor, venhamos a cair nesse comodismo falso, mentiroso, enganoso, perigoso, de achar que nós não precisamos de mais nada. Estamos ricos e abastados, Senhor. Tem misericórdia do Teu povo, Senhor, porque nós precisamos de Ti.
Traz a transformação necessária, ó Pai, que só o Senhor pode trazer. Desperta o teu povo, ó Pai. Tira de nós a vergonha do Evangelho, o afastamento de Jesus Cristo e a comunhão maravilhosa com Ele, ó Pai. Nos faz transformados de fato, ó Deus, para agirmos para a honra e glória do Teu nome. Muda em nós aquilo que precisa ser mudado, ó Pai. Não leve em conta a nossa vontade pecaminosa e os nossos desvios e as nossas falhas, ó Senhor. Tem misericórdia do Teu povo, mas nos desperta para a honra e glória do Teu nome, Pai. Repetimos a nossa vontade aqui. Oramos, Senhor, na certeza de que o Senhor nos ouve, nos escuta, Pai, e atende a todo aquele que se chega verdadeiramente a Ti. Que o Senhor fale aos nossos corações, dia após dia, em súplicas, em ações de graças, em consagração, em edificação, na leitura, Pai, no estudo da Tua Palavra. Que nós vivamos, Senhor, como lemos aqui na Tua Palavra, como filhos da luz. Transforma-nos, Senhor, para a honra e glória do Teu nome, mais uma vez, ao nosso pedido. Em nome de Jesus. Amém. Deus assim nos abençoe, irmãos. Amém. Nesse momento, eu convido os irmãos a se colocarem de pé. Estaremos entoando o hino 382, na cidade presbiteriana. Enquanto o pessoal desce, quero também convidar os jovens a se colocarem aqui à frente. Nosso jubileu está em encontro, então vou acatar. Ruth, Léo, Luane, Igor, Alain, Bianca, Camila, Gustavo, Vitor, Luiz Felipe. Então, quero agradecer mais uma vez a igreja pelo apoio, pelas orações de vocês, e continuem orando pela nossa UP, continuem orando pela nossa igreja, e vamos louvar.
lugar, né? Muito bom vê-los aqui. Obrigado, mocidade, vocês permitiram, né, que o início fosse feito pelo pai e o final das comemorações pelo filho, né? Isso foi de propósito, né? Vamos nos assentar um pouco. Eu quero falar um pouco sobre a igreja. A igreja é um movimento. E a gente tem na igreja movimentos, sim, que acontecem. É comum pessoas que estão aqui se mudarem, né, optarem por outros campos, como também pessoas de outros locais virem e também se agregarem a nós. Esse é o movimento da igreja. Mas há também a ação do reino. E essas pessoas que muitas vezes acabam saindo, indo de um lado para o outro, mudam, né? Esse movimento de igreja, continuam sob a égide, né, do reino. E nessa linha de pensamento eu queria chamar a Wanda. Vem cá, Wanda. A Wanda nos procurou um pouquinho antes do culto e pediu para dar uma palavra à igreja, e eu achei que seria muito oportuno, né? Então, Wanda, a palavra com você. Eu fiquei afastada da igreja por conta da pandemia, né? E das meus problemas de saúde. E nesse meio tempo aconteceram coisas na minha vida, eu ganhei mais uma netinha, eu tive que me mudar daqui, estou morando agora na freguesia, bem perto da igreja da freguesia, e eu estou vindo hoje aqui me despedir da igreja com muita dor no meu coração. Tive que desfazer da escolinha, que era uma coisa que me trazia muito prazer. Não é por orgulho, não, é porque ali eu tinha a oportunidade de falar do Evangelho. Eu fiz isso durante 20 anos. Parece que foi pouco tempo, né? Mas foram 20 anos. Então eu senti o desejo no meu coração de hoje vir aqui me despedir dos meus irmãos, agradecer muito a essa igreja pelos quase 30 anos que eu permaneci aqui, o carinho que eu recebi de vocês nos meus momentos difíceis, que não foi um nem dois, de enfermidade, e a igreja teve presente na minha vida, na minha casa. Teve um dia que eu estava chegando no hospital e a minha casa estava numa confusão só. Tinha louça suja que não acabava mais. E a dona Maria Brilhante foi me visitar e ela falou para o meu marido assim: senhor Lei, tem uma loucinha para mim lavar? Ele falou assim: tem todas, dona Maria. E ela e a Delma foram para a cozinha e deram uma faxinada na minha cozinha, sem que eu pedisse nada. Foi muita gente me visitar no hospital. Quem acompanhou a minha luta sabe, e eu nunca vou me esquecer disso, do carinho que eu tive sempre dessa igreja. Aqui eu vi meus filhos se batizarem, aqui eu vi meus 2 netos mais velhos serem batizados pelo pastor Paulo. A minha neta está com 16 anos e ela sempre fala: pastor Paulo que me batizou. E ela fala assim mesmo: pastor Paulo. E ela tem, eles hoje são membros da igreja do Recreio. O Enzo já fez profissão de fé e ela não esquece dessa igreja, não esquece. Se chamar para vir aqui, eles querem vir, porque vocês têm um não sei o que aí, um jeito aí que cola na gente e a gente não consegue ir. Eu vou pedir minha carta de transferência, porque eu estou morando bem pertinho da igreja, dá para ir até a pé. E vocês sabem que é meio difícil, né? Pedágio, gasolina, eu dependo do meu marido para vir me trazer, então lá fica mais fácil. Eu já fui muitas vezes lá na igreja, já conheço bastante gente. É a igreja do pastor André, né, que muita gente aqui conhece, que é o sogro do meu filho, o Rodrigo. E, então, eu estou fazendo isso por causa de uma necessidade que eu tive de me mudar para ficar mais perto do meu filho. Agora eu estou morando, assim, é só atravessar a rua, eu estou na casa dele.
Então ficou mais fácil, porque a gente, eu e meu marido, a gente já dava uma ajuda a eles, com o menino mais velho. Agora nasceu a menina, vai dizer, mais trabalho. E para ir daqui para lá, a gente perde muito tempo, fica muito cansativo. Então a gente, e Deus providenciou, estava falando com o pastor Paulo, Deus providenciou um apartamento pertinho, do jeito que a gente queria, todo prontinho, não precisou fazer nada, só uma limpeza, mais nada. E deixaram móveis, deixaram cortina, deixaram tudo no apartamento. Então, foi assim uma coisa que Deus fez certinho e na hora certa que a gente estava precisando. É claro que eu não vou deixar de vir aqui ver vocês, eles não vão se livrar de mim assim tão fácil não, tá? Mas eu queria dar essa satisfação e dizer que vocês moram no meu coração, nunca vou esquecer esses quase 30 anos que eu passei aqui nessa igreja. Eu fui muito bem recebida. O primeiro domingo que eu vim aqui, a dona Iderlinda me recebeu, você conhece? Sabe o jeitinho dela, né? Então ela me recebeu com todo carinho e falou para mim assim, ela era presidente da SAF e ela ficava muito preocupada assim, e ela falou para mim assim, olha, domingo que vem você vai dirigir a classe. Me deu uma revista. Eu, antes de ser membro da igreja, já fui convocada. Ela falou assim, você vai ficar no meu lugar, porque eu tenho que sair, eu tenho que resolver coisas, você vai ficar no meu lugar. Engraçado, né? Nem me conhecia, não sabia de nada de mim, mas é assim que Deus age. E eu fiquei e estou até o dia de hoje. Agora, hoje, chegou a hora, Deus tem os propósitos dele, Deus sabe que o meu filho, a minha nora, os meus netinhos estão precisando da minha ajuda lá, então eu estou fazendo isso. Eu agradeço muito a vocês. Pena que não está aqui todo mundo da minha classe, minha Delma, que foi uma pessoa que era assim, meu braço direito, né? Às vezes até o esquerdo, dava umas broncas, né? Como é normal dela, mas eu gosto muito dela e ela gosta muito de mim também, eu sei. Queria que ela estivesse aqui hoje. Gente, é isso que eu tenho para falar. Eu vou tomar uma tempo. Se tivéssemos em dias normais, eu estava dando um abraço. Mas eu sempre falo, o Rodrigo nunca deixou de ser nosso. Né? Nunca deixou. Não, é que o outro não está aqui, né? Mas nunca deixaram. Quem passa por Inhaúma está atrelado, né? E eu quero pedir que Deus abençoe nessa nova fase da vida de vocês, que Deus ilumine, que Deus cuide, né? Através dos seus pais, daquilo que precisa ser cuidado na sua casa. Deus abençoe. Vamos ficar de pé e orar e encerrar o nosso culto. Mais uma vez eu agradeço a paciência, a atenção da igreja. Louvamos o Teu nome, Senhor, por tudo que temos vivido, pelas experiências preciosas, pelo Teu agir na nossa vida e na vida da Tua igreja. Por pessoas preciosas que Tu colocas, Senhor, na nossa existência. Queremos, Senhor, mais uma vez pedir pela vida da Wanda, do Orley, dos seus familiares, pedir que Tu estejas cuidando deles, Senhor, nesse momento de mudança, de transição. Também queremos, Senhor, louvar o Teu nome pela vida da nossa mocidade que sempre foi muito atuante, que continue, Senhor, nesse despertar contínuo. Obrigado pela vida daqueles que foram instrumentos na condução das liturgias, das mensagens. Obrigado por essas vidas. E pedimos, Senhor, que Tu nos leves em paz, em segurança, guardados por Ti. Assim oramos, agradecemos e o fazemos no nome de Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Sede fortalecidos no Senhor e na força do Seu poder. Que a misericórdia, a paz, o amor vos sejam multiplicados. Que a graça do Senhor, ela repouse sobre nós.
alcance o povo do Senhor espalhado na superfície da terra, agora e para todo sempre. Amém.